seguidores do Entre Xícaras e Chás. Nesta semana nós vamos falar um pouco sobre as personagens que eu vivi no âmbito teatral. Bom, a minha história começa lá em 2007. 2007 para 2008, né? Em que eu fiz a minha primeira peça de teatro na escola e eu era bem nova. E foi uma peça, né, que coincide também com a história da Milly, que foi uma bruxa. Só que a minha bruxa era da bruxinha que era boa. Não sei se vocês conhecem a história, o enredo. Mas a bruxinha que era boa era a Ângela, né? E a Caolha era a pior bruxa de todas. Era uma bruxa muito má. E, na verdade, dentro da peça eles pregam que as bruxas são muito más e elas fazem coisas horríveis. E quanto mais elas fazem coisas horríveis, mais elas estão aptas a serem bruxas. Hoje em dia a gente já vê que não é bem assim, porque bruxas são aquelas mulheres e também os bruxos homens, né, magos e magas, que fazem coisas boas, que curam pessoas, que sabem muito das ervas e amam a natureza. Então, hoje em dia, a gente já pode repensar um pouco essa peça. Mas, enfim, na época foi muito interessante, porque eu não sabia o que era o papel de uma antagonista. E o que é uma antagonista? É a personagem que vai rivalizar com a protagonista, que no caso era a bruxinha boa, a Ângela. Foi uma experiência bem interessante, porque eu era muito nova. E eram várias crianças em cena, várias bruxinhas, tinha um bruxo, enfim, e eu adorei, gostei muito de também fazer parte da construção do figurino, porque eu sempre tive essa autonomia em questão de roupa e maquiagem, de querer me maquiar e querer fazer as coisas sozinha. Então não foi diferente nessa peça, foi minha primeira, mas eu já tinha esse ímpeto de pegar e fazer sozinha. Então eu criei meu figurino. Foi um vestido preto com a borda roxa. Inclusive, é uma coisa que é citada no texto, que as bruxas usam muito preto e roxo. Enfim, mas foi bem interessante. Agora, partindo para outra personagem, que foi uma personagem também, foi logo em seguida da Caolha. Acho que foi no mesmo ano, foi em 2008. Quando eu iniciei, né, o curso livre de teatro, porque eu dei início, porque acho que teve a necessidade de entrar, eu já estava bem enveredada, eu gostei muito da área do teatro, então a minha mãe também viu essa necessidade de me colocar numa aula de teatro. E aí eu fui para uma escola de teatro lá em Belo Horizonte que chama Espaço Cênico, onde eu iniciei meu curso livre de teatro, né? Que é esse curso mais solto, com outras crianças também, só que o espaço também hoje em dia ele tem espaço para fazer curso profissional e o curso livre também. Então a gente tem diversas idades, crianças, adolescentes, adultos, e naquela época também era dessa forma. E aí eu fui e iniciei o curso livre em 2008. A gente fazia muitos jogos de improviso nas aulas. Por quê? Porque isso estimula, né, primeiro o contato com o outro e a gente também saber lidar com essa ação que ocorre em cena. Então era importante a gente fazer esse sistema de improviso. Então a gente sempre estava trabalhando com isso, expressão corporal também. A gente fazia algumas aulas de relaxamento, né? Porque criança, né? Aquela agitação toda, ainda mais criança e junta, né? Nossa Senhora! E eu sempre fui muito agitada, hiperativa. E aí eu botava para, né? Com os outros coleguinhas a gente fazia assim, uau, dava um bom. Mas enfim, era assim, muito bem coordenado, né, pelo professor, que é o Rick Alves. Enfim, gente, aí surgiu essa oportunidade da peça, que ela ocorre todo final de ano, para concluir o semestre, para concluir também o ano, né? Então, acho que essa foi feita, não sei se foi no meio do ano ou se foi no final do ano, mas foi o Sindicato de Heróis, em que eu fui a professora, líder do sindicato. E nós tínhamos poderes, a gente tinha tipo assim, nós somos vários e tal. E aí a gente sentou, né, em roda, além desses jogos de improviso, a gente fazia jogos para tentar descobrir qual que era aquele perfil da personagem, da história do personagem. Então a gente fazia esses jogos para a construção dela. E também fazemos muitos jogos em grupo, porque era importante que a gente tivesse a parceria em cima. É muito importante isso, a gente não fazer as coisas sozinho. Se a gente está em cena com outra pessoa ou com outros objetos, a gente tem que manter uma relação contínua com eles. Então, na cena, acho que a gente éramos 6 ou 7.
Então a gente tinha assim, tá, e eu que meio que fazia a passagem das falas. O que seria isso? Eu dava a minha fala, introduzia, aí eu perguntava para mais um, que aí eu respondia e já passava a bola para outro. Então toda a fala entre os personagens acabava passando por mim. Então tinha que ter um jogo ali entre os atores, né? E foi um aprendizado grande. Nós nos apresentamos no Isabella Hendricks, né? Que é uma faculdade lá em Belo Horizonte, num auditório, teatro que tem lá. E a casa estava cheia, a gente tinha vários atores, né? Porque como era conclusão, a gente tinha desde das crianças e adolescentes até os adultos. Então o bastidor estava assim, correndo, e eu tendo contato com aquilo tudo, tendo os primeiros contatos com o palco de teatro, com os elementos que eles estavam. E uma correria, aquele monte de gente, adulto passando, era peruca pra cá, peruca pra lá, e gente me maquiando, eu não entendendo nada, e passando, vai gente, corre, cena, é o próximo, quem que é o próximo? E na coxinha aquela gritaria não, né, que a gente não pode gritar, mas, sei lá, uma gritaria mental, digamos assim, todo mundo muito agitado, querendo saber que hora que eu vou entrar. E até que a gente tá quase entrando em cena e a gente tem que entrar em contato um com o outro, a gente puxa e fala assim, gente, vamos dar uma acalmada, que a gente vai entrar em cena agora. Acalmamos e entramos. E foi lindo. Eu tenho gravado até hoje esse DVD com todas as peças desse dia e foi assim, um boom. Foi um boom, porque ali eu já sabia que estava encaminhado, né? Por mais que depois eu tenha me enveredado em outras coisas, naquele momento algo já estava firmado na minha vida. Okay. Entendemos isso. Aí, o que rolou? O mesmo esquema da Bruxinha que era boa, eu também me envolvi com figurino. Então, nosso coordenador, o professor Rick, ele propunha uma ideia de figurino, ele falava, né, nós éramos muito novos também, e tem que haver esse diálogo, viu, gente, entre diretor e ator, pra não ficar uma coisa autoritária. Então, ele conversou, explicou pra gente algumas coisas, chegando em casa, eu abri meu guarda-roupa e falei, o que eu tenho aqui que conversa com a história da personagem? Bom, ela é uma pessoa hiperativa, agitada, um pouco estressada, mas ao mesmo tempo ela tem que ser séria, ela é líder do sindicato, ela tem que gerenciar todo aquele panorama. É óbvio que na época eu não tinha, né, esse pensamento tão ramificado que eu tenho hoje, mas eu pensei mais ou menos dessa forma, de que ela era uma pessoa com personalidade forte, ela liderava. Qual que é a roupa que vai dizer a história daquela personagem, né? Enfim, e aí eu arrumei uma saia com uma blusa social, uma sapatilha e uma meia. Ficou uma coisa bem formal, mas ao mesmo tempo deu aquele tono de força que ela tinha enquanto mulher que liderava um sindicato que, assim, majoritariamente eram de homens. Na época, eu acho que só tinha mais outra atriz que era do sindicato das trabalhadoras de casas domésticas. Então, agora pensando assim, a gente já tem outro olhar, igual aconteceu com a Bruxinha, que era boa. Mas, ok. Bom, gente, agora falando da última personagem, a Esmeralda, do Corcunda de Notre Dame. Posso dizer que ela foi um presente, assim, porque foi um convite de uma professora, né, no ensino médio, a América, que eu havia feito uma peça com ela sobre água, planeta Terra, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E eu não sei se eu já havia feito a peça da Cora Coralina com ela. Mas enfim, ela me convidou, já sabendo da minha veia artística, da minha vontade de continuar fazendo teatro. Mas a Esmeralda foi realmente essa transição para eu realmente entender que eu precisava continuar fazendo e estudando teatro, porque era o meu caminho mesmo. E aí foi que ela me convidou. Eu lembro que na época era muito texto, né, pra eu decorar. E eu tava trabalhando na época, e aí eu tava estudando também, e eu ainda tinha que me dedicar a essa peça, porque você pega alguma coisa, tem que se dedicar e se compromissar a fazer o melhor que você pode naquele momento. Enfim, e aí foi uma personagem que eu gostei muito, foi uma construção muito bonita, um conjunto de atores. A gente tinha em cena, desde crianças também até os adolescentes do terceiro ano do ensino médio, e eram 20, 25 atores, a 30 atores, era muita gente no palco, entre e sai, bastidor.
e ao mesmo tempo pessoas que não tinham tido contato antes com a área artística e nem com o teatro, então era uma outra pegada, a gente tinha que aprender todo mundo junto, a sentar, a ler texto, descobrir com o nosso corpo o que aquele texto queria dizer pra gente. E é uma história conhecida, então tinha uma responsabilidade em cima daquilo, era uma adaptação sim, porém ainda assim não deixa de ser um texto, né, conhecido. E a mesma coisa também, eu me envolvi com o figurino, peguei, abracei o figurino e a maquiagem, estudei a personagem, né, a vida cigana da Esmeralda, e eu gostei muito porque eu me identificava com a personagem, né, eu doei muito da Gabriela pra Esmeralda, e a Esmeralda devolveu pra Gabriela. E assim, eu lembro de duas partes que foram cruciais, porque a gente apresentou duas vezes. Uma foi que a gente tava, que eu tinha que dar uma reza da Esmeralda rezando, sozinha no palco, era um textaço. E assim, eu me emocionei de verdade com aquele texto, ele entrou em mim, né, bastante. Então ficou uma coisa muito sincera, é uma coisa muito sincera fazer teatro. Enfim, doei muito naquele momento, senti uma troca incrível, eu comigo mesma, eu com o público, enfim, foi uma loucura. E a outra parte foi uma parte de uma dança cigana que ela fazia no palco. Gente, incrível. Você vê as fotos, pelas fotos do espetáculo você já sente a vibração. Foi uma coisa de louco, era como se eu estivesse transcendendo, se eu tivesse assim, sabe? A energia já não cabia mais no meu corpo. E aí, depois dessa primeira apresentação, eu entendi que não dava para escapar dessa veia teatral e eu precisava seguir com ela. E eu estou seguindo e continuarei seguindo o meu caminho aí, até que alguma outra transição ocorra, mas a arte eu sei que sempre vai estar presente na minha vida de uma forma ou de outra. Enfim, gente, agradeço muito por vocês estarem assistindo ao nosso canal. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem aqui o seu like e semana que vem a gente vai trazer mais novidade pra vocês, porque o Entre Xícaras e Chás não para. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Deixe seus comentários, compartilhe com seus colegas e até o próximo vídeo.